Eu vejo aqui alguns vídeos do Gabriel Monteiro, né? E a gente tem que levar em consideração muitas coisas nos debates aí do Gabriel Monteiro com as pessoas, os cidadãos na rua. Se eu não me engano, o Gabriel Monteiro é formado em Direito, não tenho certeza disso. Também não estou com paciência para pesquisar, mas acho que sim. É, não sendo, é um cara inteligente, um cara que tem um conhecimento, até porque para você passar numa prova da Polícia Militar, você tem que ter um certo conhecimento. Só que o conhecimento, ele tem que servir para a gente conquistar as pessoas com ele e não desdenhar das pessoas porque eu tenho conhecimento e o outro não, né? Quando você sobrepõe aos demais, isso é soberba, e a soberba ela precede a ruína, né? Então você vê pessoas como o Leandro Carnal, por exemplo. Quantas vezes discordei do Leandro Carnal e depois descobri que o cara tinha toda a razão e eu era um idiota? Simples assim, porque o Leandro Carnal ele expõe as suas críticas, né? As suas, a sua maneira de ver, e o cara estuda as coisas. Ele estuda, ele fala, ele sabe que muita gente não vai concordar com o que ele diz. Entenda uma coisa: quando uma pessoa discorda com o que você fala, é porque ela talvez não compreenda o que você está dizendo, ou ela não pensou no que você está dizendo, ou nunca aprendeu sobre aquilo que você está dizendo, né? Então, o ser humano tem fases. O achismo se tornou matéria crucial nessa época de internet. O achismo se tornou a voz da razão e se tornou o motivo da ignorância do povo. O achismo, o que você acha, muitas vezes não é o certo. Pode ter alguns pontos de verdade, mas não tem exatidão. Então a gente cobrar conhecimento num país onde a educação é chula, onde o segundo grau é fraco, né? Eu não sei em que escola o Gabriel Monteiro estudou, não sei se estudou em escola particular, possivelmente, parece sim. Parece um cara que tem algum financiamento de alguém ou algum apadrinhamento de alguém. Porque outra questão é a seguinte, galera. O cara começa como youtuber, não estou falando só do Gabriel Monteiro, mas como muitos. E muitas vezes a pretensão dele é entrar para a política. O outro vai cuidar de cachorro de rua com a pretensão de entrar para a política. E são estratégias que o ser humano às vezes cria. Não estou dizendo que são todas as pessoas, mas que essa estratégia ela se repete em muitas outras situações. Por exemplo, apresentadores de televisão. Você tem lá como é que é o nome daquele cara? Olha que cara tão insignificante que eu nem lembro o nome. Celso Russomano. É um cara que eu nunca gostaria de conhecer. Se eu conhecer, até aperto a mão dele, mas não teria prazer de conhecer. Não é um cara que você acorda e diz assim, pô, eu quero conhecer esse cara. Eu queria conhecer, queria ser amigo desse. Não, não é esse tipo de pessoa. O cara reclamar por conta de uma pessoa que queria comprar um rolo de papel higiênico, mas porque a lei garante, e quantas coisas a lei garante que não funcionam? Entende? Então aquilo ali foi o cúmulo do ridículo. Agora que ele viu a infantilidade e acho que tomou vergonha na cara e começou a fazer umas coisas mais consistentes, né? Agora que ele já está na política, né? Porque muitos desses apresentadores são colocados com esse objetivo, né? Você tem influenciadores digitais e você tem os influenciadores da TV, que são pessoas que você tem carisma. Então o povo brasileiro ele tem que largar um pouco o afeto carismático, né? Eu lembro que na Bíblia, quando os judeus se convertiam ao cristianismo, eles tinham muito afeto aos seus, o quê? Aos seus mentores, os principais da sinagoga. Só que quando eles descobrem que aquele ensinamento ainda estava sendo. Eles estavam passando da fase de um ministério para outro, né? Estavam indo para a graça e não vivendo ainda da lei, né? Eles deviam mudar para a graça. Você percebe que algumas pessoas preferiam vinho velho, né? Aí Jesus fala, não se coloca vinho velho em odres novos, porque se rompe. Não se coloca pedaço de roupa nova em trapo de roupa velha, porque rasga. Então Jesus ele entende, ele mostra que a gente tem que ter essa noção de entender esse comportamento humano, esse equilíbrio.
Que tem quem está apegado a uma coisa, às vezes não quer abrir mão daquilo porque vive bem com aquela ideologia, tá? O problema é quando você descobre que a sua ideologia é errada e você prefere ficar com ela mesmo sabendo que tem um caminho melhor à sua frente, um caminho mais perfeito, né? Então tem gente que fica travado no conhecimento e tem gente que se desenvolve. Então quando você vai na rua pesquisar, falar com pessoas, é provável que até a gente que conversa direito, que são pessoas sábias, cometam erros. Ou às vezes não sabe do que assunto se trata, né? Pegar essas pessoas em pegadinhas é muito fácil. Só que você tem que entender que o povo não tem conhecimento. O povo recebe bombardeios de informação. Eles observam pedaços de informações que as emissoras de TV mandam, o outro pedaço que os grupos de WhatsApp mandam. Então eles montam um quebra-cabeça, né? Da maneira deles, como convém, e cada pessoa tem um tipo de pensamento. E esse pensamento tem que ser respeitado. Se você quer mudar o pensamento de uma pessoa, você tem que ser sábio a ponto de mostrar para ela com humildade o caminho certo e permitir que ela escolha entre o certo e o errado. E permitir que ela escolha seguir nesse caminho certo ou não. Que a sabedoria está em você convencer sem agredir, sem desdenhar. Isso é sabedoria. E compreensão do pensamento alheio. Isso é sabedoria, isso é conhecimento. Você entender que aquela pessoa não está. É a mesma coisa que a igreja chega, o cara da igreja chegar para o homossexual, você vai para o inferno porque você é isso, porque você é aquilo. Primeiro, o cara não quer largar a homossexualidade. Se ele não quer largar, ele tem direito sobre a vida dele, de fazer o que ele quer, do que ele acha. Esse direito é garantido pela integridade humana, pela mente dele. Ninguém pode tirar esse direito dele. Nós não vivemos uma ditadura, nós não vivemos na época de Israel, que era obrigado a apedrejar essas pessoas, né? Que Israel tinha leis para isso. O estrangeiro que viesse morar em Israel fosse pego numa infração dessa, adultério, homossexualidade, era apedrejado. Mas é uma coisa diferente. Então parece que há uma pressão dos cristãos de querer colocar Jesus por goela abaixo das pessoas e elas mesmo às vezes não estão vivendo completamente no caminho certo porque a gente tem vários erros e tropeços e você em 3 anos de igreja você é uma coisa, daqui a 10 anos você pode ser outra totalmente diferente e daqui a 20 anos você pode nem estar mais na igreja, você pode estar perdido por aí. Então não tem como você lidar com essa situação. Então para isso seja humilde, o teu conhecimento sirva para convencer em amor, em paz, porque a Bíblia fala que o fruto da justiça semeia em paz, e nós, seres humanos, temos a tendência à contenda, né, por conta dos nossos temperamentos, mas que a gente tem que estar sempre inclinando-se para a paz. Se saiu da paz, saiu de Deus, o diabo está rindo de você, está pegando tua mão e te levando para onde ele quer. Então, galera, tem que haver um equilíbrio quando você vai se falar com as pessoas na rua. E o Gabriel Monteiro é muito infantil nessa parte. Eu acho que ele é um cara inteligente, é um cara que influencia muita gente. Tem muita coisa maneira. Eu não sou de direita, eu não apoio o Bolsonaro, eu sou cirista, né? Meu apoio é Ciro Gomes. Mas nada me impede de reconhecer que o cara tem uns trabalhos legais. Mas tem coisas também que ele ultrapassa realmente o limite. Afrontar delegados, isso não cabe a uma pessoa, isso não vai mudar, uma pessoa não vai mudar a estrutura do nosso país, né? Não vai mudar, tá? Você mudar uma delegacia, você fazer aquilo tudo, para mim é mais querer aparecer do que realmente querer tomar iniciativa. Então tudo se muda no país. Primeiro, educação. Primeiro, o país precisa crescer em educação. Mas que educação é essa? Uma educação moral. Uma educação que traga para o ser humano a importância do que é o ônibus que ela anda, né? Que tipo de importância? Porque você acaba deixando de lado essas importâncias. O patrimônio público. De tanto haver descuido nessas áreas, a gente acaba deixando de mão isso. O papel que você joga no chão, sabe? Tem gente que porque não lava um banheiro público, ele acaba com o banheiro, ele não, se eu não sujar, o cara não tem emprego. Essa é a ideologia na mente das pessoas. Então as pessoas têm que zelar pelo seu próprio país. Então, enquanto não houver essa educação moral, esse respeito moral, o nosso país não desenvolve. Né? O cara, todo mundo pichando ônibus, todo mundo fazendo o que quer, sabe? Não que isso vá ser uma coisa
que vai trazer grandes tragédias, pichar um ônibus. Não vai ter uma grande tragédia. Mas é uma coisa que já demonstra, já denota que o nosso comportamento aqui, ele não alcança, ele não modifica, ele não se modifica, não melhora, ele se atrasa, né? Então a educação é muito importante, o respeito, né? Hoje em dia, tudo que a pessoa vê quer botar na internet. Tem uma briga na escola, o cara filma, ele não se importa que aquela pessoa que apanhou, ela vai ser constrangida, ela vai ser debochar, vão debochar dela, ela vai ficar com marca, ela pode tomar uma atitude precipitada e fazer uma besteira, ela pode surtar. As pessoas não se preocupam com isso. E às vezes começa com uma simples filmagem e acaba com um massacre, como você vê aí nas escolas, né? Por conta de jogar as pessoas na lixeira, aquele negócio de trote, aquelas babaquices que hoje em dia você nem tem muito, porque você não sabe com quem você está dando trote, né? Você não sabe, se você dá um trote, o cara é filho de um miliciano desse aí, vai passar o cerol em todo mundo. Então, hoje em dia as pessoas ficam com o pé atrás. E você não sabe qual é a capacidade do ser humano, tá? Quando você chega num ponto sem saída, tá todo mundo debochando de você, que aquilo ali não vai sair da internet com facilidade, filho, o caminho, que você pensa assim, agora eu vou tirar minha vida, mas eu não vou tirar minha vida só não, eu vou levar um arranca comigo que eles vão se lembrar. Aí chega no ponto da vingança, aí vocês choram amargo, vocês acabam chorando amargamente. Então, para a gente não chegar a esse ponto, para que as vidas não cheguem a esse ponto, precisamos de quê? Conhecimento. As escolas precisam ter mais conversa com os alunos. Os professores precisam conversar. Você pode conversar sobre tudo, sabe? Questionar os alunos. Por que disso? Por que daquilo? Isso não é errado. Errado é você querer colocar a sua opinião, impor a sua opinião e não respeitar a opinião alheia. Mas você questionar exaustivamente até a pessoa não ter saída, ou às vezes o próprio professor fica sem saída, porque às vezes o aluno é mais inteligente nessa área do pensamento que o professor, e também esse diálogo você aprende muita coisa, tá? Então fica aquela guerra e as pessoas têm que aprender a respeitar protocolos. Tem hora que você pode falar de política, tem hora que você pode conversar sobre religião. O ser humano é livre para conversar sobre tudo, é só querer. Se eu estou na escola e me disponho a conversar, beleza. Mas tem que ter o senso, porque tem horas que a conversa sai e fica meio acalorada e começa a discussão, tem gente que já chega te afrontando. Então tem que ter equilíbrio, mas a conversa em si, ela tem que acontecer, porque é melhor você conversar e se desentender com o professor lá dentro da escola do que você aqui fora, você falar sobre situações e se desentender com um ser humano que vai agir de forma irracional, né? Então, o equilíbrio, a sabedoria, ela te dá esse equilíbrio, te dá essa tranquilidade, de você entender que há o contraditório, né? Existe o contraditório, e o contraditório ele pode ser temporário ou não, mas que isso não importa, porque da mesma forma que há o contraditório, vai haver pessoas que também vão aprender e agregar conhecimento com aquilo que você está dizendo. Que é esse o objetivo, agregar conhecimento na vida das pessoas. Se um debate não tiver esse objetivo, ele não tem valor nenhum. Ele pode ter viés político, ele pode ter valor a nível financeiro, mas ele não tem valor moral, né? Então é assim, galera. Mais uma conversa entre nós aí e até a próxima.